de misericórdia seja na minha vida. Que o teu sangue, Jesus, seja sobre a minha vida, purificando-me de toda obra morta, de todo pecado. E que o Espírito Santo de Deus possa ser a minha boca nessa manhã. E que nesse 6º dia dessa campanha de Naamã, dos mergulhos de Naamã, nós possamos ter mais uma parte da nossa vida espiritual e física, Senhor, até mesmo tocada pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Hoje nós estamos no 6º dia. Podem se assentar, viu? Da campanha. Né? Os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão. O dia que eu preguei, eu falei que Rio Jordão quer dizer que desce, né? Deus tem falado conosco em cada quarta-feira de uma forma. Semana passada, ainda que eu não estava aqui, mas eu depois vi direito na minha casa, sobre referência espiritual, referência familiar, né? E hoje ele vai falar conosco sobre obediência e submissão, tá? Então, esse versículo aqui já fala bem isso. A atitude dele foi de obediência. Aí eu coloquei aqui uma introdução e vamos embora. Entendemos que não é o homem, sua força ou seu status que é capaz de dar qualidade de vida para alguém. Então, a gente tem entendido isso. Que Naamã, apesar de ser quem ele era, um homem decidido, um homem estrategista, um homem corajoso, um homem que não perdia a batalha, porque o Senhor o ajudava, ainda que ele não tinha consciência que Deus que ajudava ele a vencer as batalhas, mas era Deus, né? Eu já falei sobre isso. Às vezes, quem não está em Jesus, quem não conhece a palavra, acha que tudo que ela tem, tudo que ela conquista, é pela força e pelo mérito dela. Não, Deus está cuidando dela ainda. Porque Ele dá o ar para ela, Ele dá a chuva para ela, Ele dá o sol para ela, Ele dá a força para ela, né? Então, assim como Naamã. Era um homem bem visto pelo rei, tanto que o rei escreveu uma carta de indicação para ele levar para o rei de Israel. Mas a gente vai ver que quando ele chegou lá com aquela carta, não foi o rei de Israel que deu a cura para Naamã. Pelo contrário, o rei de Israel ficou assustado, falou, nossa, ele mandou ele aqui, sou eu Deus para curar ele? Ele está procurando um jeito de fazer guerra contra mim. Então nós entendemos isso. Que o homem ele pode ter status, ele pode ter fama, ele pode ter dinheiro, ele pode ter poder, mas o outro homem não pode oferecer nada para ele quando ele tem algo que, à vista do homem, é impossível, que era o caso da lepra. E aí eu já vou entrando aqui, porque eu gosto de pregar com palavra. Salmo 118, a partir do verso 7. Vê o que o salmista fala sobre o homem. Salmo 118, verso 7, Vitor. É assim que nós temos que ser. Por quê? Porque o homem, ele é falho, ele pode nos decepcionar, ele pode falhar. O que nós precisamos, muitas vezes, ele não pode nos ajudar. Mas olha o que o salmista fala. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Salmo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então aqui o salmista fala sobre confiar em homens comuns, Marlene, que não tem cargo, que não tem poder nenhum, mas depois ele já fala no verso 9, do que confiar em príncipes. Príncipe é alguém que tem poder, é alguém que tem autoridade, né? Alguém que tem maneiras de ajudar alguém, mas mesmo assim o salmista fala o quê? Que é melhor confiar em Deus. Então a gente já veio entendendo isso.
Tá? Aí depois eu separei e falei um pouquinho aqui sobre aliança. E eu já vou entrar na obediência. Uma aliança requer intimidade e compromisso. Tá? Verdadeiras alianças não podem ser feitas com desconhecidos. Então, o que é aliança? É quando você conhece alguém, Wesley, você já não vai se abrindo com aquela pessoa, ou seja, esse tipo de pessoa que está ali, nunca viu fulano na fila, já começa a contar toda a sua vida. Não é assim, né? Você vai criando uma aliança. Porque a aliança, ela é o quê? Intimidade. Você vai abrir a sua intimidade, você vai contar a sua vida para a pessoa. E compromisso. Então, não pode ser feitos com desconhecidos. Por isso que a gente tem que fazer uma aliança com Deus, buscar ter intimidade com Deus. Como que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu chego diante dele, em nome de Jesus, e abro a minha vida para ele. Pastora, mas Deus, ele sabe de tudo, ele é onisciente, é um dos atributos de Deus. Sim, mas ele quer ver se você vai se abrir para ele, vai se expor para ele. E compromisso. Como exemplo, a corrente. É um compromisso que você firma. Não comigo, não com o pastor Marcos, não com a placa da igreja. Você firma esse compromisso de 7 quarta-feira com Deus. Porque é dele que vem a tua resposta, é dele que vem a tua vitória. Não é nem de pastor, não é nem de quem está aqui ministrando, não é de diácono, não é de líder de célula. O teu compromisso é com Deus. Tá? E agora nós vamos entrar aqui na obediência. Devemos aprender a ouvir Deus. Todo mundo ouve de Deus, gente. Eu sei que alguns países missionários ainda estão lutando para levar a palavra de Deus. Tá? Mas uma grande maioria tem ido, a gente tem visto na televisão missionários que têm morrido por amor à palavra de Deus, e está se cumprindo Mateus 24. Mas ouvir Deus é uma coisa, tá? Então, nós precisamos aprender a ouvir Deus e obedecer. Mesmo que a nossa alma, quando fala de alma, fala de vontade. A nossa alma, ela gosta de sempre a contramão de Deus. Tá? Eu já falei aqui, a hora que eu agradeci a Deus pela cura, por conta de algo ligado à minha alma. Ou seja, a minha emoção que não estava dentro do padrão de Deus. Porque Deus fala o que para nós na palavra dele? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, se tem um gigante, eu não preciso ficar ansiosa a ponto de ter mal no meu físico. Eu tenho que fazer o quê? Dobrar o meu joelho e fazer como Davi. Quem é esse circunciso que vem afrontar o Deus vivo? Que a Bíblia não fala que você e eu somos a menina dos olhos de Deus? Então, se algo se levanta, está se levantando contra o próprio Deus. Não foi isso que Jesus falou para Paulo, quando Paulo viu aquela luz e ficou cego? Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando ele falou, estava falando do povo. Porque ali Jesus já tinha ido para a cruz, já estava com o Pai. Então, tudo que vem contra mim e contra você está vindo contra Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Né? Então, a nossa alma, a nossa vontade, ela 99% das vezes, ela não quer obedecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos, porque foi isso que aconteceu com Naamã, gente. No primeiro momento, ele já ficou bravo, porque o profeta mandou o ajudante falar com ele. Ali ele já mostrou o orgulho dele, né? Não, eu tenho status, eu sou o cara, toda a nação me conhece, e esse profetinha mandou o ajudante dele me atender. Mas Deus estava tratando o orgulho dele. Aí já mandou ele descer, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
Ah, foi o fim da picada. Com tanto rio bom que tem lá onde eu moro, aguinha limpa, parece as águas, as praias de Maldiva, que você vê o peixinho. Esse moço manda me mergulhar nesse rio Jordão aí, que só Jesus na causa. Mas ali Deus estava tratando já Naamã. E ele, por não conhecer Deus, né, por não saber como que Deus trabalha, o propósito que Deus tem, começou a reclamar. Mas, como o nosso pastor já pregou, como é bom ter pessoas que amam a gente, que quer ver a gente bem. Levantou aqueles homens, né, aqueles que estavam com ele, para falar: se o profeta tivesse pedido algo difícil, meu senhor, o senhor faria, não faria? Então, vai lá e mergulha, né? O pastor pregou sobre isso, a importância de ter pessoas, amizades ao nosso redor, que nos dê bons conselhos, que nos dê boa direção. Então, como Naamã no início, ele não obedeceu, mas depois ele foi convencido pelo Espírito de Deus a obedecer. E eu quero ler Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. A importância da obediência. A importância de você entender que a sua alma, a minha alma, ela tem uma vontade. Só que, como o pastor já está falando aos domingos, nós somos corpo, alma e espírito. Tá? E o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito para que o nosso espírito tome domínio na nossa alma. Porque senão a nossa vida em Cristo vai ser uma vida carnal. Por que carnal? Porque nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao pastor Marcos, é o que está ali? A pastora Kátia. Ao seu líder de célula. Ainda que nós sejamos pessoas que Deus colocou, mas nós temos que dar a palavra de Deus, porque Ele vela por cumprir a palavra dEle, amém? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, então é Moisés falando com o povo, tá? O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Verso 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, você vê que é claro, são muitas bênçãos, tá? Só não temas, na Bíblia tem 365 vezes. Só não temas, que é uma benção, tá? Porque quando Deus fala não temas, que eu sou contigo, só isso tem 365 vezes na Bíblia. Então, é muita benção na Bíblia. Virão sobre vocês e acompanha, vem atrás de você. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Por isso que eu falei sobre intimidade, sobre compromisso. Daniel fala sobre o povo que conhece o seu Deus, será um povo forte. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus e buscar conhecer Deus, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e também lendo a palavra de Deus. E se não entender, sabe que tem pessoas para te auxiliar no entendimento. Mas é meio impossível a gente não entender a Bíblia. Porque a palavra diz que o Espírito Santo que habita em nós, aqui Jesus diz que o Pai enviaria o Consolador, aquele que nos ensinaria toda a verdade. Então, muitas vezes a pessoa não entende, porque ela não pede ajuda do professor que está dentro dela. Vamos prosseguir aqui. Lucas, capítulo 5. Estou na obediência ainda, tá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. A importância da obediência na nossa vida. Aqui vai entrar em Jesus, na pesca. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré.
e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha que legal, né? Tinha um povo ali para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se reúne para ouvir um monte de coisa que não edifica, que pode te fazer mal, que pode trazer maldição na sua vida. Você nem perceber que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, tá? 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Aqui ainda Pedro não era Pedro, era Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus gostava muito de ensinar, né? Hoje o povo gosta de pregação, que pula, que vira, mas Jesus ele gostava de ensinar. Porque o que é ensinado, você guarda, né? As irmãs que estão aqui, a mãe ensinou uma receita e até hoje as irmãs, não é, irmã Roseli? Até hoje as irmãs fazem a receita da mãe. Porque o que é ensinado é guardado. 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Então, ele falou para o Simão: vai para o mar e lança a rede. Verso 5. Aí Simão respondeu assim para ele, né? Porque aí a alma, a vontade, né? O que ele estava vendo com os olhos naturais dele. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso 6. Verso 6, Vi. Quando obedeceram a palavra de Jesus, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Vocês estão entendendo a obediência? O pastor falou aqui de Abraão, né? E eu coloquei Abraão como exemplo de obediência. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que Deus falou. Coloca aí para mim, Vitor. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. O pastor usou a obediência junto com a fé. Porque Abraão teve fé e obedeceu. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho tanta fé, mas não obedece. Então não tem fé. Que nem batismo. Domingo nós teremos batismo, Marlene. A pessoa tem fé, mas não se batiza. Que fé é essa, Rafa? É uma fé morta. Porque se ela tem fé, ela batiza. Porque a fé vem acompanhada de obra. Então, se eu tenho fé que Jesus é o Filho de Deus, se eu tenho fé que até Jesus se batizou, eu vou e batizo também, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem. Eu gosto muito desse versículo. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vê que às vezes alguém amaldiçoa você, irmão. Você não precisa dar maldição. Você tem que fazer aquilo que Jesus fala. Abençoa. Ore por essa pessoa, porque esse versículo aqui já está claro. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Até aqui. Porque depois daqui para cá, então está como exemplo de obediência. Abraão nem conhecia Deus. Abraão servia a outros deuses. O pai dele servia a outros deuses. Mas quando Deus falou com ele, ele obedeceu. E aí já recebeu o título, né? Do pai da fé. E nós fazemos parte desse pai da fé. Então nós devemos... Porque a gente às vezes fala, isso eu aprendi com a minha mãe, com meu pai e com meu tio. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia e falar, eu vou fazer como Abraão. Deus falou, eu vou fazer.
Mas está tudo contrário, mas Deus está comigo, Deus falou, eu vou fazer porque Ele vai na minha frente. Outro exemplo de obediência, a maior de todas, é Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38. Peguei só esses dois exemplos, tá? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, obediência. Tem um versículo que agora eu não me recordo, está lá em Hebreus, que fala que Jesus, Ele padeceu para aprender a obedecer. Eu já preguei, já falei isso, que um dia eu vou ter a revelação disso, porque Jesus era uma pessoa obediente em todo sentido, e a Bíblia em Hebreus fala que Ele padeceu. E nós muitas vezes não queremos padecer nada, porque estamos em Cristo, fazemos campanha, tomamos ceia, servimos na igreja como músico, como diácono, como líder de célula, como professora de escolinha, e falamos, por que eu passo? E o Jesus, que não tinha um pecado, padeceu, e a gente não quer passar por nada. A gente quer ser a única bolachinha do pacote que não quer ser amassada quando o pacotinho cai. Né? Então, vamos embora aqui. Vocês entenderam aqui sobre a importância da obediência? Sobre a importância que nós vemos entendendo lá de trás, que homem não pode fazer nada, não pode nos dar uma qualidade de vida, não pode trabalhar naquilo que os olhos não vê, porque Naamã ele era leproso por fora, mas por dentro também ele era, porque ele tinha um coração soberbo, ele tinha orgulho, ele se achava melhor que os outros. Então, muitas vezes a gente vem buscar uma cura, a gente acha que ela é só física, mas a maior cura é a cura interior, porque a falta de perdão é uma lepra, a mágoa é uma lepra. Tudo aquilo que forma uma barreira entre nós e Deus, que nos constrange de entrar diante de Deus. O pecado, a mentira, tudo aquilo que a gente já sabe que Deus, Ele fala que não agrada a Ele, é uma lepra na nossa vida. Então nós precisamos, nós estamos no sexto dia desse mergulho. Nós precisamos entender que a nossa obediência ela é importante. E vai ter momentos que a gente vai vacilar? Vai, gente. Vai. Podemos vacilar, mas depois dobremos o joelho e fala, Senhor, me perdoa por ter demorado tanto para obedecer a Tua palavra. Para entender que a obediência para mim, é para mim a obediência, não é para o Senhor. A obediência só traz vantagens para a minha vida. Para que eu tenha uma vida de qualidade, a vida que Jesus fala na palavra dele. Quando ele fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Muitas vezes nós não vivemos uma vida com abundância, não é por causa do nosso adversário, o diabo, é por causa de nós. Porque podemos ter uma vida abundante. Quando eu falo de abundância, eu não falo de dinheiro. Porque tem muita gente que não tem dinheiro. O que tem é para ela viver e é feliz. Como tem gente que tem muito dinheiro e é infeliz. E não é só fora da igreja. Porque dentro da igreja também tem gente infeliz. Que não achou a felicidade na salvação. Porque estar em Cristo é uma felicidade. Eu era pecadora e Jesus me escolheu. Alguém que era santo me escolheu. Alguém que não tinha pecado nenhum me escolheu. Eu sendo quem eu era, é motivo de alegria. E a pessoa não consegue. Ela tem alegria nas coisas terrenas. Ela tem alegria nas coisas que os olhos dela vê. Ela tem alegria no momento. Se tudo vai bem, eu estou alegre. Se tudo está bem, eu estou feliz. Mas quando não está, eu me manifesto de outra forma. Ela esquece do que Paulo fala na carta aos Filipenses. Alegrei-vos. E de novo eu digo, alegrei-vos. Ele está falando que ele está preso, dizendo para as pessoas da igreja de Filipe, se alegrem. E a submissão. Eu quero falar sobre a submissão. Passamos a fazer a vontade de Deus. Isso é submissão. Não importa,
mais o que eu acho, mas o que Deus quer de mim. E eu fui pegar no Aurélio. Agora de manhã, eu falei, eu quero ver o que o dicionário fala sobre submissão. Tem duas versões aqui. A primeira é condição em que se é obrigado, olha, obrigado a obedecer. Sujeição, subordinação às leis. Tá? Mas para nós é a segunda versão. Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência. Ou seja, gente, nós precisamos pedir para o Espírito de Deus nos dar. Você vê que obediência e submissão estão juntos, tá? Para aceitar uma situação. Nós somos vaso, nós somos o barro e ele é o oleiro. Quando a gente não aceita isso, fica difícil. Porque às vezes a gente quer falar para Deus como ele deve trabalhar, como ele deve fazer, que está demorando muito, que não é desse jeito. Como o Senhor vai trabalhar dessa forma na vida do meu filho? Mas Deus sabe que se ele fizer do jeito que você e eu queremos, o filho não vem. Então precisa arrochar o negócio. O marido não vem. Quantos de nós estamos aqui porque uma situação não tão boa foi na nossa vida? Eu sou a primeira a levantar a mão, vim com o casamento destruído. Conheci Jesus assim. Casamento destruído, depressão. Tive duas depressões. Senão não tinha conhecido Jesus. Quantos não vêm com enfermidade, diagnóstico médico? Quantos não vêm porque não pode ter filho? Já tivemos 3 milagres, 2 ou 3 aqui nessa igreja. Quantos não vieram quebrado financeiramente? O pastor sempre dá testemunho aqui do irmão e da cunhada dele. Então a gente vem quebrado porque Deus quer nos levar até Jesus como Senhor da nossa vida. E tem pessoas que vêm com a vida toda boa, mas ela tem um vazio dentro dela. E daí, quando ela conhece Jesus, era a peça que estava faltando ali naquele vazio. E ali ela tem uma vida completa. Mas e Deus vai trabalhando na vida dela, porque a Bíblia diz que existe um justo só, Jesus. Existe só alguém que é bom, Jesus. E nem ele se considerava bom enquanto estava aqui. Porque falaram para ele, nossa, mestre, como o senhor é bom. Ele disse, não, eu não sou. Bom é meu Pai que está no céu. E muitas vezes a gente acha que a gente é bom. A gente mesmo se julga bom. Mas não tem. Bom é Deus que está no céu. O homem mais bom, ainda há nele uma ervilha que precisa ser tratada para ele ser bom como Jesus era. Então, a submissão é passarmos a fazer a vontade de Deus. Não importa mais o que eu acho, mas o que Deus quer de mim. E foi isso que aconteceu com Naamã. Porque quando ele entendeu, quando ele ouviu a voz daqueles homens que estavam com ele, ele desceu as águas. E ele teve que descer 7. Deus não podia ter curado ele na primeira, Marlene? Podia. É que nem a campanha aqui, ó. Essa corrente aqui, Deus pode dar resposta para você e para mim no primeiro dia da corrente. Mas por que ele dá no segundo, no terceiro? Para cada um ele trabalha de um jeito. Porque ele sabe que se ele der no primeiro, a pessoa não completa as outras 6. Porque Deus é onisciente. Por que para alguns ele dá em primeiro? Porque ele sabe que a pessoa, ela vai estar aqui independente se ele der na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Porque é mais por quem Deus é do que pelo que ele pode dar. Outras, Deus vai ter que dar na 7ª, porque em 7 dias de corrente, Deus vai trabalhando na vida da pessoa através da palavra de Deus. Coloca para mim, Vitor, Mateus 26, 39, sobre submissão. Mateus 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Que é Jesus, viu, gente? Era submisso, hein? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando eu e você começar a aprender a fazer essa oração,
nós já estamos no ponto que Deus quer. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Agora vai falar de quem? De Paulo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Isso é Paulo falando. Ele era obediente e submisso, hein? Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu e você, porque muitas vezes a gente fala, hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas não tem misericórdia, mas não perdoa, mas mente, mas é falso, rouba. Então Cristo não vive em você, não vive em mim. Faz a sua vontade, não a de Deus. Então a gente precisa começar a pedir para o Espírito de Deus, nessas quartas-feiras, nos domingos, trabalhar verdadeiramente na nossa transformação, para que verdadeiramente nós possamos falar isso que Paulo falou, mas não falar, mas ser. Tiago 4:7. Estamos indo para os finalmente. Tiago, capítulo 4, verso de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, ou, portanto, sejam submissos a Deus, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas vezes o diabo não foge de nós, não é porque ele... o diabo tem poder, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou virando no avesso e o diabo continua agindo. Mas não se submete a Deus. Não se submete à palavra de Deus. E eu repito aqui de novo, não é o pastor Marcos, porque o pastor prega a palavra de Deus, então ele traz a palavra, você tem que se submeter à palavra de Deus. Ele está ensinando a palavra para que você possa resistir ao diabo e o diabo fugir de você. Muitas vezes o diabo está ali, você acha que o diabo tem mais poder de Deus, mas mais poder que Deus, a Bíblia não fala que ele tem. A Bíblia fala que ele é como um leão, ele não é um leão. A Bíblia fala que quem é o leão é Jesus. Ele é como, ele quer ser, mas ele não é. Que fica ao nosso derredor, derredor. Que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. E o diabo, derredor. Mas quando nós não nos submetemos, esse que quer ser leão, dá uma arranhadinha em nós. Não sei se todo mundo está na linha de transmissão. O pastor mandou, né? Quem viu? Quando eu quero brincar com o pecado. Ninguém aqui? Você viu, Wesley? Quem mais viu? Você viu, né? O cara lá brincando com o leão. E punha a mão na boca do leão. E punha a boca. O leão catou. Nem quis ver, porque eu não gosto de sangue. Eu acho que arrancou pelo menos 3 dedos dele. É assim o crente. Não se submete a Deus. E aí quer brincar. Aí o diabo que quer ser, mas não é, porque quem é o leão da tribo de Judá é Jesus, arranca o dedo dele. Morde o pé dele. Morde a mão dele. Morde ele. Então, submissão. Obediência. Sua alma, sua vontade vai falar que não. Sua alma vai falar para você não perdoar. Ela vai puxar uma lista de coisas para você ter motivo para não perdoar. Sua alma não vai querer que você devolva o dízimo e semeie oferta na casa de Deus. Ela vai puxar uma lista de coisas. É a alma. Sua alma vai falar para você: você vai ler a Bíblia? Você não entende nada. Tudo complicado. Ler Bíblia é para pastor, para líder de célula, para professora de escolinha, para professor de escola bíblica, para músico. Músico tem que ler Bíblia, Wesley. Né? Não, é para eles. A sua alma vai falar isso. E para a célula, ainda que eu não estou indo, mas eu acompanho tudo. Eu sei que ontem falou
né? Sobre João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Ontem a pergunta na célula foi essa, né? Se você costuma ler manual do produto, né? Perguntou se o seu coração é duro ou é um coração mole. Estava ali vendo. Sua alma, ela vai contramão à palavra de Deus. Para que batizar? Se você batizar, fulano batizou. Sabe fulano lá? Batizou. Agora, você está vendo a vida dele? A sua alma vai fazer isso. Sua alma nunca vai mostrar assim, viu fulano? Está batizado. Faz 30 anos que está congregando. Sua alma vai falar assim, faz 30 anos. Mas você vê como que a pessoa é? Aí vai querer puxar a capivara da pessoa que faz 30 anos que está na igreja. Para querer fazer você desanimar. Só que aquela pessoa está 30 anos na igreja, crendo na palavra que Deus fala. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ela está ali ouvindo a palavra, está se quebrantando diante de Deus, está tomando ceia, está se arrependendo, porque esse é o papel nosso. Está em Cristo, vamos errar? Vamos errar. Vamos cair? Vamos cair. Senhor, eu confesso, porque a palavra de Deus diz. Coloca para mim Provérbios, Vitor, 28:13. Provérbios 28:13. Então, a pessoa, como ela conhece essa palavra, ela vai praticar o que essa palavra fala. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, ela está 30 anos na igreja. Ela cai, Marlene, ela peca. Que a Bíblia fala, se você falar que não tem pecado, você já está pecando porque você é mentiroso, né? Mas ela fala, Senhor, eu confesso. Porque eu vou falar, tem vezes que eu perco as estribeiras, viu, irmãos? E aí, eu vou para o Espírito Santo e falo, me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, pequei contra ti e contra o próximo. Né? Porque geralmente a gente peca porque tem um próximo que contribui, né? E aí eu vou lá, confesso, peço perdão e prossigo. A irmã Roseli está até rindo. Né, irmã Roseli? Sempre tem um próximo para fazer nós pecar, né? Oh, Deus, tem misericórdia de nós, né? Entendeu? Então, a decisão é nossa, se queremos ver mudança em nossas vidas. Irmão, eu, o pastor, o diácono, nós não podemos decidir por ninguém. Quem decide é você, como eu decido. Se estamos dispostos a ser curados, então a cura vem através da confissão, tá? Através do arrependimento, conforme Provérbios 28:13. Se estamos dispostos a mergulhar no rio de Deus, o rio de Deus é a palavra. Todo mover do Espírito no culto de oração é maravilhoso. Mas tudo aquilo, sem a palavra, sem a obediência, são folhas ao vento. Então, está disposto a mergulhar no rio de Deus, que é a palavra? Porque a palavra de Deus ela é considerada como água. Efésios 5:26. Efésios, capítulo 5, verso 26, Vitor. No 25 está falando dos maridos com cuidado com a esposa. Mas o que, maridos, ame cada um a sua mulher. Cada um a sua mulher. Assim, então, não vai amar a mulher dos outros, irmão. É a sua. Se você tem uma, é a sua. Tá? Às vezes fala, a mulher de fulano é linda. Você vive com ela, às vezes, é linda por fora. Né? Como diz o ditado aí, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, tá? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Mas eu quero 26, Vitor, que vai falar de água. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Você está disposto? Porque disposição, o rio de Deus, a palavra. A palavra nem sempre ela é doce. Às vezes a palavra desce meio amarga, né, Lígia? Você já veio para o culto querendo ouvir uma palavra? Não temas que eu sou contigo, não te espantes que eu sou teu Deus. Não é? Aí chega aqui, né? Mas a Bíblia diz, conforme domingo o pastor já falou, que Deus corrige o filho que ama.
E aquele que está sem correção é bastardo. Né? Ainda o pastor brinca que eu gosto de palavra que apanha. Por quê? Porque quando Deus bate, eu sinto que eu sou filha. Que Ele me ama. Porque se não está tendo correção, está faltando amor. Não é? A gente pensa, eu amo meu filho, então não vou corrigir. É um erro. E olhe que eu corrigi os meus. E ainda assim, só Jesus na causa. Né? Se estamos dispostos a se aliançar com Deus. Salmo 25. Põe para mim, Vitor. Olhe como é maravilhoso quando a gente... 25 a partir do 10. Quando a gente toma decisão, porque é decisão. Tá? Quando você casa com uma mulher, você põe aliança no dedo. Ó. Eu não gosto de andar sem aliança. Quando eu vim para Jesus... O Regi tinha perdido a dele, a minha não entrava mais no dedo, porque quando eu casei eu tinha 56 quilos. Então, hoje eu estou quase com 3 vezes com 56, né? Então, aí não cabia, eu fui e mandei fazer aliança, porque eu não gostava de levantar minha mão sem aliança. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Pode ir, Vitor, verso 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Olha, gente, o meu pecado é grande. Eu não sei o ser, mas eu sou pecadora. Todo dia eu careço de pedir perdão. Verso 12. Verso 12, Vi. Quem é o homem que teme o Senhor? Então, quando a gente teme a Deus, tem uma aliança com Ele, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Olha, quando a gente tem obediência, submissão, temor a Deus, Deus fala aqui, ó, não tem como você errar o caminho. O inimigo pode até armar um caminho para você, mas Deus ele vai te alertar para seguir o caminho. Verso 14, Vitor. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, ou seja, Deus dá revelação. Sabe, Davi nunca foi pego de surpresa, Marlene. Sempre Deus alertava Davi. Sempre. A vez que Davi desobedeceu a Deus, que ele foi fazer o censo, que ele quis contar quantos homens ele tinha debaixo da ordem dele, quantos homens tinha no exército dele. O que aconteceu? Veio uma praga, né? E aí Deus falou o que para Davi? Davi, usou o profeta. Vai lá e fala para Davi. Se ele quer que eu destrua o povo, se ele quer cair na mão do homem, ou se ele quer cair na minha mão. E Davi disse o quê? O povo não tem culpa de eu ter desobedecido. De eu não ter entendido que tudo na minha vida, que toda a minha vitória vem do Senhor. Eu não quero cair na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. Se o homem pegar eu, ele me destrói. Eu quero cair na mão do Senhor. E ainda depois disso, Davi foi oferecer uma oferta. E o rapaz lá queria dar tudo para Davi ofertar. E Davi falou, o que, Wesley? Daria eu ao Senhor algo que não me custe nada? Davi pagou por tudo. Além de cair na mão de Deus, ainda deu uma oferta de agradecimento. E nós muitas vezes não queremos, né? Então, se estamos dispostos a se aliançar, Salmo 25. Naamã tomou a decisão, obedeceu e firmou uma aliança com Deus. Se coloque em pé, que nós vamos orar. Então, a decisão é sua. Quem tem que ter disposição é você. Porque é você que está na arca e tem que perseverar até o fim. É você que é o Noé da sua casa que está construindo a arca de salvação para a tua família. Então é você que tem que ter disposição. É eu e você que temos que deixar Deus trabalhar em nós, para que eles possam ver em nós diferença, para que eles possam ver em nós transformação. Quem aqui, que desde que está em Cristo já viu mudança na vida? Eu. Você não levantou a mão, irmã Roseli? Que eu sei que você também, que nós já conversou tanta coisa, que você não era gente. Né? Todos nós. E queríamos ter mais? Claro. Mas Deus, Ele trabalha devagar. Porque Ele sabe quanto nós aguentamos. O importante é nós permanecer.
O importante é nós estar numa campanha dessa e cada quarta-feira descer o rio de Deus, ser limpo pela palavra, pedir ao Espírito de Deus para nos ajudar a obedecer, a sermos submissos, a cada dia mais fortalecer a nossa aliança com Deus, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos em Cristo. Vitor, coloca o último versículo, porque o Wesley vai louvar. Pega o seu da campanha, seu papelzinho aí para colocar. Isaías 1:19. É o último versículo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. A disposição é nossa. Não é do pastor, não é do líder, porque o pastor também tem a disposição dele, tem a decisão dele. É único. Eu e você, o teu marido tem a decisão. Teu filho tem a decisão. Mas hoje quem está aqui é você que decide. Se você está disposto a ter mudança na sua vida. Se você quer ser curado. Às vezes, essa doença é pela falta de perdão, é pela mágoa, é pelo medo. Seja disposto, fale com Deus, entrega, põe para fora. Deus sabe, mas Ele quer ver você pôr para fora. Às vezes a gente vai no psicólogo e fala, eu estou com uma raiva da minha sogra. Vai falar, não, minha sogra morreu faz 50 anos. Mas, gente, vai carregar a sogra, o veneno. O que te faz mal? Vai no paga para o psicólogo, paga para falar isso. Se pode falar para Deus de graça e o Espírito Santo ali vai movendo dentro de você. Enquanto Wesley louva, você vai falar com Deus. A disposição é sua. Eu espero que você saia daqui curado, com mais uma parte da sua vida curada. Porque cada quarta-feira Deus foi curando algo em nós. Ainda que os seus olhos físicos não veem. Mas depois dessa campanha, Deus vai colocar situações que você vai entender que Ele tratou. Enquanto a Marlene e o Oscar passam para pegar o seu pedidinho, colocar. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho, Senhor, descer nos ensina, Pai. Nos ensina a estar como Maria aos teus pés, entregando as nossas dores, entregando as nossas fraquezas, entregando os nossos medos, as nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a descer o rio, mergulhar no rio da Tua palavra. Que a palavra de Deus diz que nós somos limpos pela Tua palavra. Sois limpo pela minha palavra. Mas depende de nós. Ouvir a Tua palavra, obedecer e crer que ela é a verdade. Que o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós cremos nessa palavra, nós somos libertos. Nós somos livres. Nós saímos debaixo do jugo que Satanás coloca, Senhor. Porque o Senhor disse para aquela mulher, vá, tu estás livre. Nós somos livres por Cristo Jesus. Então nos cura o nosso coração. Dá um coração quebrantado e contrito. Dá uma mente de Cristo para nós, Senhor. Porque sabemos que quando o nosso coração está curado, a nossa alma, ela não tem, Senhor, poder de conduzir a nossa vida. Nós temos saúde, saúde com abundância. Em nome de Jesus, esse é o 6º dia desta campanha. Que cada um dos meus irmãos que tem tido compromisso, não com o homem, mas com o Senhor, está vindo mergulhar na palavra de Deus, mergulhar no Rio Jordão de Deus, descer o Rio de Deus, de ouvir esse hino que fala do ego, do eu, mas está dizendo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vai ver a mudança, vai ver o caráter de Cristo, vai ver o agir de Cristo na vida dela, o fruto do Espírito sendo amadurecido. Não vai ser mais um cristão carnal,
mas dia a dia vai se tornando um cristão espiritual. Porque esse é o propósito do Senhor para a tua igreja, para a tua noiva, para os teus filhos, para a menina dos teus olhos, para a joia na tua coroa. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Para que a bênção sobre a vida deles se estenda sobre a casa, sobre a família, sobre aqueles que fazem parte do círculo de amizade deles. Que através deles, Jesus possa alcançar cada um em nome de Jesus. Aplauda.